Galera, o assunto hoje vai ser polêmico. E para trocar essa ideia, estou aqui hoje com o Helry, meu grande amigo. O Helry é consultor em gestão e especialista em formação de gerentes há mais de 17 anos. Helry, brigadão por estar aí com a gente. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre meritocracia em estruturas de gestão e valeu aí pelo seu tempo. Obrigado, eu que agradeço, Gui. Bom demais poder estar participando aqui e a gente trocar essa ideia. É importantíssimo esse assunto. Mas ó, antes de começar, já deixa aqui embaixo a sua curtida, compartilha o vídeo, segue a gente aí, segue o nosso canal e vamos lá. Então, Helry, solta para nós, cara, na sua opinião, qual que é o problema em defender a meritocracia em estruturas corporativas? Mas antes de passar a palavra para você, vamos ler aqui rapidinho no dicionário qual que é o conceito de meritocracia. A sociologia diz: forma de liderança que se baseia no mérito, nas capacidades e nas realizações alcançadas em detrimento da posição social. Sistema social onde se pratica esse tipo de liderança, grupo de líderes pertencentes a esse sistema. O que você tem para dizer aí para nós, Renan? Eu tenho a dizer que, na teoria, é tudo muito bonito, né? Oh, se é. Porque a gente quer ver mesmo nas organizações, nas empresas, todo mundo trabalhando junto, todo mundo integrado, em busca de melhores resultados. Então, quando a gente fala em colocar um sistema de meritocracia, na teoria a gente quer isso, definir lá quais são as tarefas, as funções, cada um vai cumprindo, vai conseguindo, vai ganhando os seus pontos, bônus e por aí, né, Gui? Esse é o princípio quando a gente fala. E é interessante como que esse discurso vem alcançando um público cada vez maior. Muitas pessoas desejam isso, né? Buscam a tal da implantar sistemas de meritocracia nas empresas, os colaboradores se esforçando cada vez mais para crescer mesmo ali dentro da organização, buscar melhores oportunidades. Só que tem um ponto, aí eu acho que é legal a gente comentar um pouco do quanto que esse discurso ele vai sendo desvirtuado, né? Vai sendo corrompido. Né? Porque quando a gente chega ali nas empresas e vai estudar como que a empresa avalia os seus colaboradores, a gente encontra vários problemas. A gente encontra um primeiro problema dificilmente uma empresa tem claro quais são os critérios de crescimento do colaborador, quais são os itens que cada colaborador precisa cumprir para poder ser promovido, para aumentar o salário. É raríssimo a gente encontrar sistemas de avaliação de desempenho que são corretos, estritamente corretos, né? E aí o sistema fica corrompido. Eu não sei nem o que cobrar, como avaliar o colaborador, e aí a gente vai para o lado pessoal, né? Tem muita empresa por aí que vai criando um sistema meio deturpado, que avalia todo mundo ali, coloca em uma curva. Os 3 primeiros por cento são promovidos, os 3 últimos são mandados embora, em um sistema frio, sem critério definido. Então, acho que esse aí é um primeiro ponto, que o discurso é muito bonito, muito lindo, mas ali na segunda-feira de manhã, como eu falo, na vida real mesmo, não é isso que funciona, né? Não ter critérios de avaliação é natural dentro das empresas, infelizmente. A gente vem trabalhando para levar aí o conceito de gestão para minimizar esse tipo de coisa. Só que tem um outro ponto também, Gui, que aí eu acho que é muito interessante. Quando a empresa coloca alguns desses critérios de avaliação, simplesmente olhando a parte técnica, critérios de resultado que a gente fala, né? Então, pega lá uma equipe comercial, todos os vendedores têm as suas metas, quanto que cada um vendeu ao longo do mês, o que vendeu mais ganha um bônus, o que vendeu mais no ano vai lá para o Caribe, passar uma mini férias, só os critérios técnicos, avaliação os resultados técnicos. Isso torna as avaliações muito frias, né? E também muito pesadas para os colaboradores. A empresa que fica só nesse critério técnico, ela perde um ponto importante, que é considerar o próprio esforço do colaborador, as metas compartilhadas entre outras pessoas da equipe e também avaliar um pouco do perfil das pessoas, né? A gente Exatamente. parte do pressuposto que
em uma avaliação meritocrática, todos são iguais ou todos têm condições de entregar os mesmos resultados, né? Todos têm o mesmo perfil para entregar o mesmo resultado. E isso não é verdade, né? Isso não faz o menor sentido quando a gente olha aí a vida real, né? Tem colaboradores que vão para um lado mais técnico e conseguem algo mais rápido, tem outros colaboradores que vão para um lado mais emotivo, e por mais que essa negociação de vendas, como eu dei o exemplo, possa demorar, mas lá no final pode trazer mais resultados. Sem considerarmos, né, a própria questão de capacitação desses colaboradores, perfil e capacitação. E aí é aqui que eu acho que é o lado mais cruel quando a gente fala de meritocracia. A gente está cobrando muito dos colaboradores, cobrando muito dos funcionários, como se o esforço todo dependesse apenas desse funcionário. A empresa vai lá e coloca o desafio, o funcionário tem que correr atrás, fica angustiado, agoniado, e talvez nem o próprio histórico de vida desse colaborador leva ele a competir de maneira igual, né? E aí a gente tem um clima de trabalho ruim e bons profissionais, isso que me deixa angustiado, bons profissionais que poderiam agregar para a empresa, sendo a cada dia mais desmotivados, né? Com valores alinhados, né, que é muito importante também, porque quando a gente fala de meritocracia, como você mesmo disse, a gente considera somente habilidades técnicas, o esforço individual, mas a gente se esquece que as pessoas têm os valores ali, que se estão alinhados com a empresa, pode ser uma força muito grande. Então, às vezes, você prioriza alguém que é tecnicamente melhor, mas que às vezes não tem os valores alinhados com os da empresa. E o problema é quando você faz isso logo na entrada, né? Só vai entrar nessa empresa, eu só vou contratar quem cumpre o nível mínimo ali para entrar. Ah, não, a gente já participei de alguns processos de seleção, acompanhando em grandes empresas, que um dos critérios é a pessoa só pode entrar aqui se ela teve uma experiência fora do Brasil, fez um intercâmbio fora do Brasil. Fala inglês, cara. Fala Né? inglês, enfim. Pois é. Então, beleza. O que a empresa quer? A empresa quer pessoas que tenham vivência. Sim, mas eu aqui na minha cidade posso ter uma série de vivências que eu posso contribuir muito mais do que quem foi lá e não só curtiu a vida e não agregou em nada, né? Então, o critério frio, logo na barreira, ele já é terrível porque mata variações de perfis, variações de histórias, de evolução de vida de cada um, e sendo que depois a empresa deve ter o seu mapa de capacitação, né? A sua trilha de capacitação com cada colaborador. É o que você falou, talvez valores, perfis, coisas a realmente agregarem na atuação da empresa, serem também considerados tão importantes quanto só esses critérios técnicos, né? E o critério técnico você pode desenvolver depois. Exatamente. Eu vou voltar nessa parte técnica para aprofundar nisso um pouquinho mais, mas só para tocar numa outra problemática aí que você comentou, que é a questão do esforço individual e etc., que é a famosa pense e realize, né? A famosa falácia que a gente vê, que aí eu já bato na problemática de pessoas, por exemplo, como o vendedor da água, que viralizou, como o personagem do Will Smith na película da Procura da Felicidade, né? Que é justamente aquela pessoa que veio de baixo e com muito esforço ela conseguiu chegar lá. E a problemática que eu levanto é que as pessoas pegam a exceção para usar como regra. E isso é muito perigoso, porque se o fulano também conseguiu, o Beltrano também consegue, sabe? E esquece de N variáveis que tem aí ao longo desse caminho. Não, e você começa não simplesmente o conceito ser deturpado, mas você vender produtos, vender itens em cima desse conceito deturpado. Né? Então, você deu o exemplo do vendedor de água e está aí fazendo palestra para o Brasil e mundo afora, não é porque vendeu água, não. É porque ele teve todo o apoio para se criar e fundamentar essa história. Não estou falando que a história não existe
existia, né? Mas existia a raiz da história, mas criou-se todo um conceito por cima de superação, que foi o conceito criado que o levou a ter sucesso, não só o ponto inicial. Will Smith, no filme lá, ele dormiu com o filho segurando a porta, aquela cena emocionante, então sofreu e conseguiu dar certo. Sim, conseguiu dar certo, este caso, por N variáveis, né? Não é comum a todo mundo, né? Exato. E também, voltando ao caso aí do vendedor da água, porque as pessoas que estão por trás, a elas lhes interessa que esse discurso meritocrático tenha Com valor. certeza. Então Com certeza. a gente tem que ter sempre uma desconfiança dentro da gente, sempre analisar que nem tudo é preto no branco e buscar mais informações antes de afirmar, de tratar tudo como verdade, porque senão a gente pode estar cometendo, nem vou dizer uma falácia, mas uma injustiça com as pessoas. E se tratando de uma sociedade sana, eu acho que isso não pode acontecer de jeito nenhum. Agora, voltando lá à parte técnica, né, que você tocou ali, a gente teve recentemente o programa de trainee polêmico da Magazine Luiza, que abriu a vaga, o programa de trainee somente para pessoas negras se candidatarem, e isso aí gerou uma série de polêmica, uma série de falácias aí, como racismo reverso, que eu nem vou entrar nesse tema porque é um tema bastante profundo. Vou até deixar um link aqui na descrição de um podcast que eu acho que já mata qualquer falácia em cima disso, né, do Ale Santos, gosto demais do trabalho dele, mas enfim, programas como esse visam fazer com que pessoas aprendam para se desenvolverem tecnicamente e comporem esses cargos aí da empresa que são majoritariamente brancos. Então, assim, tem até uma estatística que eu trouxe aqui, que é do Instituto Ethos, né, de 2016, que mostrou que somente 4,7% dos cargos executivos das 500 maiores empresas do Brasil são ocupados por negros. Então acaba que uma coisa está relacionada à outra, porque a gente é um país, somos majoritariamente negros, mais de 50%, 56% da população é negra, né, composta por negros e pardos. E essas pessoas, depois da abolição da escravatura, elas foram marginalizadas. Então, uma coisa acaba puxando a outra, porque a partir do momento que eu abro um processo seletivo que prioriza somente as pessoas que falam inglês, e considerando que a minoria dessas pessoas falam inglês, porque inglês, pelo menos foi assim comigo, é como eu acredito, é uma questão de oportunidade, de você viajar, de você conviver com quem fala o idioma, sabe? Você está descartando essas pessoas. Então, programas de trainee como esses são interessantes para a gente poder trazer pessoas, como a gente já falou aqui, com valores certos e colocá-las em posição de competitividade à altura de cargos executivos, de bons cargos nas empresas. Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de ação, né? Porque aí sim a gente pode iniciar uma conversa, que ainda assim a gente não está falando da mesma base, mas a gente pode iniciar uma conversa que a gente parte do mesmo ponto. E é interessante porque isso é positivo para as empresas. Então, eu acho válido a gente ver cada vez mais esse tipo de iniciativa. Você vê como que, tirando lá os haters tradicionais, mas em geral as pessoas olharam para essa iniciativa do Magazine Luiza como positiva, porque isso também é positivo para a organização. Se você tem lá num processo de contratação de trainee, que é para cargo de liderança, como você falou, todos iguais, porque em geral são todos iguais, né? Você pega programa de trainee de banco, de grandes consultorias, é o mesmo perfil, são todos até a barba, iguais. cara, até a barba é igual, a roupa, o corte de São todos cabelo, iguais. é É assim. isso. E o que isso leva? Isso leva a decisões iguais lá na frente. A própria empresa, quando vai conversar sobre novas abordagens, sobre novas ideias, sobre produtos, inovações, como tratar as pessoas, você só tem pessoas iguais, pensando o mesmo histórico de vida, a mesma vivência, perdendo-se oportunidade de mercado, estou falando mesmo, estou falando na visão da própria empresa. Ela cresce ao trazer
novas experiências, diversidade para a organização, sem contar a própria oportunidade para o colaborador, né? Quem vai ali se candidatar a essa vaga, ele já correu muito na vida para poder entrar nesse programa de trainee específico, né? Também tem isso. E é uma oportunidade desse profissional que já se esforçou, que já buscou ter condições de alcançar essa oportunidade mesmo, né? E aquele negócio, né, cara? Como que uma empresa composta majoritariamente por brancos pode ter dentro do discurso da marca uma mensagem, como é que ela pode transmitir uma mensagem sobre racismo? Como que uma equipe majoritariamente de homens pode ter um discurso de feminismo, sabe? Então, Sim. como você mesmo disse, a questão da representatividade é importante por causa disso, mas partindo do princípio da meritocracia, muitas vezes a estrutura de representatividade se torna inviável, justamente por causa desses discursos que já cortam essas pessoas lá na raiz, né? E complementando um ponto importante também, racismo, muita gente lê lá no dicionário o conceito de racismo e trata isso ao pé da letra. Só que as pessoas não, no geral, não entendem que racismo não é sobre uma questão de tom de pele, mas é uma questão de representação, de repressão social, né? De quem sofreu as consequências de um sistema que durante muitos anos e que até hoje reprime essas pessoas. E que é engraçado que é um sistema de vários anos que não se resolve da noite para o dia, né? Exato. Então precisa ter iniciativas para minimizar o sofrimento anterior e desenvolvendo, mas ainda assim é um caminho longo a ser feito, né? Imagina o jovem que teve o histórico de famílias que não tiveram oportunidades e ele é o primeiro jovem de toda essa família que está fazendo faculdade agora, né? Ele vai dar melhores condições para o filho dar melhores condições ao neto. Então, sim importante a gente dar essas oportunidades, não só pelo caminho tradicional, porque o tradicional já não tem mesmo, né? E por isso que iniciativas como essa são positivas. E as pessoas precisam visualizar isso desse modelo positivo, né? Não agora eu não posso mais me candidatar porque o Magazine Luiza não me quer. Não, meu filho, essas grandes empresas te queriam toda a vida. Nós só estamos dando toda a vida. Além disso, nós ainda vamos dar oportunidade para quem pode trazer novos conhecimentos, novas vivências, novas condições de trabalho, melhores condições de trabalho para nós, para poder melhorar para todo mundo. E assim, até mesmo como conclusão, considerando tudo isso que você disse, da importância para a empresa, dos benefícios que isso gera para a empresa, eu concluo até dizendo que processos como esse do Magazine Luiza, diferente do que muita gente pensa, não é uma crença de que a raça negra é superior. Não é isso. É sobre consciência social, sabe? É sobre também, além de entender tudo isso que você disse, os benefícios, que a minha empresa pode usufruir disso, mas que ela também pode formar pessoas, sabe? Que ela pode trazer algo de útil para o mundo. Porque eu, pelo menos, como empresário, acredito nisso. Eu acredito que Sim. não é só sobre ganhar dinheiro, mas também sobre trazer para o mundo algum benefício, tornar o mundo um lugar melhor, sabe? Por exemplo, não vou entrar também nessa discussão, porque o papo ficaria longo, mas eu vou explorar a natureza no seu limite para maximizar meus lucros, sabe? Eu acho que não faz muito sentido, pelo menos os meus valores, a forma como eu enxergo os negócios, de você acabar com o recurso, de você destruir uma sociedade em prol somente de lucro. Então, ademais de tudo isso que você disse, eu trago esse ponto aí. E eu acho que a gente fala muito sobre gestão, eu falo muito sobre retorno, que tudo que acontece dentro da empresa existe para trazer retorno, né? Retorno para o acionista, retorno para o colaborador, retorno para o cliente, retorno para a sociedade. E esse retorno ele tem que ser rentável, tem que valer a pena eu acordar, trabalhar o dia inteiro nessa empresa e receber o meu salário, minhas bonificações.
Mas o retorno também ele tem que ser sustentável, e sustentável no longo prazo. Então, se eu estou ali extraindo os recursos da natureza pensando no curto prazo, na hora que acabar, acabou tudo. Não tem mais esse longo prazo. Se eu só trago um perfil específico, eu vou comprometer o futuro da empresa no longo prazo, porque eu vou deixar de alcançar oportunidades por aí. Então, é importante a gente falar sobre esse retorno. Tem que sim, tem que ser rentável, mas ele também tem que ser sustentável. Só um pouquinho que eu acho que é um ponto que é importante, o quanto que a gente não pode demonizar o próprio discurso porque ele foi corrompido, né? Tem aí, acho que é uma questão de equilíbrio e de sabedoria de cada um. Eu preciso, sim, buscar conhecimento, buscar crescer, buscar me desenvolver, ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Isso cabe a cada um de nós. Não estou falando apenas em ambiente de trabalho, né? Ambiente falando como um ser humano completo. Nós precisamos buscar. Isso é saudável. Por outro lado, eu não posso me deixar levar pensando que todo o retorno vai ser simplesmente pelo meu esforço. E se eu não conseguir tudo que eu sonhei, é porque eu sou péssimo. Eu sou um mau ser humano, eu sou ruim. Não, peraí. Há todo um cenário, há todo um contexto que iniciativas como essa vêm para fortalecer e fortalecer as boas iniciativas e minimizar os problemas. Há todo um contexto onde nós estamos inseridos, né? Porque eu preciso do profissional que se esforce numa medida saudável para crescer, para que, como eu falei, o profissional, quando abre uma oportunidade dessa, ele tem que estar preparado ou buscando para se candidatar. Mas a gente precisa entender que não é só o esforço próprio, é um todo, né? Ou seja, diferente do que muitos coaches dizem por aí, né? Nem sempre a culpa é sua. Então é muito importante identificar isso, porque você tira um peso das costas, você torna o contexto, né, muito mais saudável para aquela pessoa, e isso só é possível se o cenário interno da empresa for saudável o suficiente, permitir esse tipo de conversa e com conhecimento. E a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de conhecimento ou até mesmo acesso a uma pessoa com esse nível de sabedoria para mostrar para ela que nem sempre a culpa é dela, que ela nem sempre está errada. Então é muito importante surgirem conversas saudáveis como essa que a gente está tendo aqui agora para abrir a cabeça das pessoas e oxalá, quiçá, das empresas também. Tirar o peso que nos paralisa, né? O peso de dar errado, o peso de que não tenho oportunidade, tirar esse discurso errado para que a pessoa consiga caminhar, né? De maneira produtiva, saudável para ela, né? O que ela possa trazer de valor. E sim, incentivarmos isso aqui, incentivarmos a difusão, compartilhamento de conhecimento, de conversa. Você falou sobre conversa, acho muito importante. Conversa saudável, produtiva entre as pessoas, para a gente ir mudando esse modo de pensar, né, atual, né, que muitas vezes só olha ali resultado, num curto prazo que não vai levar o todo a lugar nenhum. Exatamente. Temos um vídeo? Temos o vídeo. Muito bom, muito bom. Perfeito, Henry. Cara, que aula, que show. É sensacional poder ter esse tipo de conversa com pessoas como você, porque mostra que não só, né, na mesa de bar, mas também que nos negócios a gente pode ter pessoas com pensamento certo, pessoas saudáveis ali, buscando fazer negócios saudáveis do nosso lado. Se puder não falar que eu estou no bar, eu prefiro. Mas, cara, brigadão mesmo pela sua presença aí. Volte sempre. E, ó, galera, se esse vídeo fez sentido para vocês, deixa aqui o like, compartilha o vídeo, manda lá no RH da sua empresa, solta lá no grupo da empresa, manda lá no grupo da família também, que rola de vez em quando umas conversas de meritocracia que eu sei, né? E importante também, não se esqueça de se inscrever lá no canal do Henry, Gestão para Todos, só jogar no YouTube, tá? E o Instagram dele também, @henry.fidelis. Beleza? Gui, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente está precisando mesmo em um momento de falar sobre isso, de
apoiar atitudes positivas, né, para que juntos a gente consiga, passo a passo, ir contribuindo mais para o crescimento de todos. Então, parabéns para você, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de a gente estar conversando aqui. Valeu, Zão. Valeu. Tamo junto, cara. A honra é minha. Um abraço e até a próxima. Falou! Valeu, um abraço.